Estamos de volta com o programa 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. O tema de hoje é a transformação digital no Poder Judiciário e agora a gente recebe o juiz Ricardo Alexandre Costa. Muito bem-vindo, obrigado pela presença. A gente podia começar contextualizando um pouco, um breve histórico dessa transformação digital que não para, né? Não para, Daniel. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer participar. Bom, a transformação digital, eu costumo desenhar uma linha do tempo. O tribunal nasce em 1873, ele tem, para mim, né, alguns marcos importantes. 1994, que é a criação das secretarias de vara, quando o tribunal sai dos cartórios extrajudiciais e implanta as secretarias. Em 2010, entre 9 e 10, a gente implanta o processo judicial eletrônico na comarca de Fortaleza e no Tribunal de Justiça, e a partir do ano de 2020, ali entre 18 e 20, mas mais perceptivelmente no ano de 2020, nós começamos a ver um avanço muito grande da transformação digital com a utilização, por exemplo, de automações, né? Que talvez isso seja o que as pessoas mais buscam informação e que seja a cereja do bolo, que em algum momento nós convergiremos todos os projetos que o tribunal toca hoje para que aquilo que independa de um juízo de valor, de uma análise minuciosa, aquilo que pode ser padronizado e que tem muito volume, possa realmente ser realizado de forma automática para que a gente possa ganhar tempo nesses processos que não precisam demorar e também que a gente possa colocar o nosso capital mais importante, que são as pessoas voltadas para a análise dos processos mais difíceis. Certo, muita gente não sabe, mas tem robô no tribunal, né? Conta pra gente um pouco essa história. Tem robô no tribunal, nós já temos hoje em funcionamento 22 robôs, e eu falo em torno, né, depois desses 22, porque nós temos entregas praticamente toda semana, certamente a gente tem entrega, e às vezes todos os dias da semana. Hoje, no dia que estamos gravando, a gente tem 22 robôs em funcionamento. A gente mapeia por sistemas judiciais, que é o CEU, que é na área de execução de pena, e também do PJE, que é a parte hoje que tramitam os processos do Juizado Especial e da Fazenda Pública, e as execuções fiscais, e um pouco no SAGE, que é o sistema que nós estamos saindo dele, que tramita os demais processos. Então, são já 22 robôs trabalhando em competências diversas, como execução fiscal e Juizado Especial, e execução da pena privativa de liberdade, mas eu diria que a nossa especialidade hoje é a execução fiscal, porque nós temos uma gama de robôs funcionando no núcleo de Justiça 4.0 de execução fiscal, onde lá tramitam, para vocês terem uma ideia, Daniel, em torno de 50 mil processos judiciais, né? E nós temos robôs desde o início, que é o despacho inicial, começando o processo, até o final lá na busca de bens do devedor, da penhora e da certidão dos decursos de prazo. Então, e esses robôs que estão em funcionamento... A gente imagina, quando você fala robô, eu imagino um robô, tá? Imagino que não seja isso. Não, não é isso. Ou tem cabecinha, bracinho, não, né? Não, o robô, que a gente chama, é um programa de computador, é um software, né? São linhas de comando que executadas de forma lógica. Eles basicamente hoje, né, para deixar bem claro, os nossos robôs no tribunal hoje, eles praticamente só controlam teclado e mouse. A gente passa as instruções e diz onde ele deve clicar e o que ele deve digitar. É bem engessado ainda. Ainda não está embutido nesses robôs o que a gente sempre tem curiosidade, que é a inteligência artificial, que aí é um outro ponto que demora bem mais pela dificuldade, pela complexidade que é você desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial, mas em algum momento, nos próximos 6 meses, a gente vai começar a convergir os nossos robôs para ter algum tipo de inteligência e realizar as tarefas. E quem desenvolve esses robôs? Como é o trabalho? Quanto tempo leva para criar um software robô? Nós temos hoje uma equipe que eu considero que está com a curva de aprendizado bem madura, né? Nós temos uma equipe com 7 desenvolvedores, tem outros servidores que estão envolvidos na liderança do projeto, na liderança técnica, que, entre aspas, coordenam esses, não só coordenam, mas fiscalizam, dão a direção. Temos pessoas da área de negócio envolvidas nesses robôs, que é para dizer para o técnico, ou seja, a equipe é toda mista, né? São pessoas que entendem do processo judicial, né? Interdisciplinar, entendem do processo judicial e aquelas pessoas que entendem de fazer o código em si, né? Então, o nosso grupo de robotização hoje, ele gira em torno de 12 pessoas, né?
E a gente consegue produzir hoje um robô entre 2 e 3 dias para ele estar pronto, para a gente testar e entregar. Esse tempo ele é até necessário para a gente ter uma cautela e testar todas as possibilidades e ver todas as fases. Mas dependendo do tipo de robô, dependendo da complexidade, dependendo da quantidade de cliques que a pessoa precisa dar, a gente consegue fazer um robô em muito menos tempo, né? Então, eu já estou dizendo isso para as nossas equipes, que nós chegamos nesse momento de maturidade do tribunal que agora a gente está esperando as encomendas das unidades de negócio, porque senão a gente vai ficar de braço cruzado. Óbvio que a gente não vai ficar. Eu estou aqui até numa... Fazendo uma espécie de metáfora. Exato, é uma metáfora, mas a gente está fazendo mais rápido, bem mais rápido, que é natural, era um processo de aprendizado que vem aí de 1 ano e alguma coisa, né? Então, nesse ano, um pouco mais de 1 ano, a gente chegou numa maturidade muito bacana da equipe. É muito bom participar disso. E qual é o desafio de formar esses robôs? Quais são os principais problemas que aparecem no caminho? O principal desafio é definir de forma correta qual é o problema do negócio judicial ou administrativo, mas eu estou falando mais de judicial, a ser resolvido. A pessoa que encomenda o robô, ela precisa dizer com todos os detalhes e até com uma certa redundância o que é que ela espera que o robô faça. Porque aí o técnico tem condição de entender o passo a passo e até entender um pouco o que é aquele robô, qual é o efeito prático que ele fará para que a gente possa desenvolver. Esse é o principal ponto. O outro ponto é a multiplicidade de sistemas que nós temos para operar. Não só os sistemas judiciais, mas a gente tem também sistemas extrajudiciais, como, por exemplo, de informações do Banco Central, de informações financeiras, o do Renajude, que é em relação aos veículos automotores do Brasil, o CIGEPEN, que é em relação às pessoas que entram no sistema penitenciário. Enfim, cada sistema tem a sua peculiaridade e que dificulta um pouco o trabalho. E aí a equipe precisa se debruçar para entender a arquitetura, a forma de trabalhar e de interagir com aquele sistema. Mas essas barreiras, elas estão, como disse, quase todas vencidas, porque o nível de maturidade chegou num ponto muito bacana. A inteligência artificial é mais complexo o assunto, né? É mais complexo porque tem esse problema também de definir com muita exatidão o que a gente quer enfrentar na área de negócio, qual é o meu problema, qual é a dor do meu negócio, o que é que eu quero? Eu quero fazer um resumo de um texto, eu quero que a inteligência artificial transcreva uma audiência de áudio e vídeo, enfim. A partir daí, a gente tem que coletar dados, limpar esses dados, modelar o software, o algoritmo, enfim. Tem várias etapas, né? Medir, testar e etc. e tal. Até a gente colocar em produção, até a gente colocar para valer mesmo, é um processo que demora entre 6 meses e 1 ano, né? Nós temos, para você ter uma ideia, a gente tem algumas iniciativas que estão numa fase bem afunilada, que daqui a pouco a gente vai começar a mostrar já os resultados. Nós temos uma ferramenta que nós trouxemos em parceria com o Tribunal de Goiás, que é a ferramenta Berna. Ela basicamente lê as petições iniciais, que é a peça inicial do processo, e agrupa por matéria. Ela ajuda na gestão do gabinete. Se eu recebo vários tipos de processos e várias matérias, no momento em que eu agrupo por matérias específicas, eu dou um tratamento mais geral e mais padronizado e ganho em escala, porque eu posso, naquele momento, entre aspas, ter uma linha de montagem, é o mesmo despacho, é a mesma decisão, é a mesma audiência, enfim, né? O Berna, ele é uma parceria nossa com o Goiás que faz isso. Uma outra ferramenta que nós também estamos na fase final é a de identificação de precedentes qualificados do STF e do STJ, que é uma ferramenta que lê peças do processo e vai dizer, operador, juiz, assistente, este processo que você está trabalhando, ele tem a ver com o tema número 1020 do STF, por exemplo. Estou dando aqui, nem sei se existe esse tema, eu estou chutando aqui. Tá. E aí, qual é a relevância disso? Eu posso ter que esperar a decisão do STF, porque a lei manda, quando é sobreestado, ou então eu tenho que aplicar a posição que o STF, no caso aqui, ou o STJ, qualquer tribunal superior, adotou lá e eu tenho que julgar de acordo com o entendimento. Então, identificar esses precedentes pode parecer uma situação que é simples, mas ela é extremamente difícil
quando a gente está falando de uma massa de 1 milhão de processos tramitando no estado do Ceará, pendente de baixo. Então, essa ferramenta está muito próxima de ser entregue. A gente tem mais 2 ou 3 ferramentas em trabalho, mas essas são as 2 que estão mais ali assim, saindo do forno nos próximos dias. Agora é fantástico a velocidade que isso vai imprimir, já deve estar imprimindo. Aí, contando com a sua experiência, eu não sei quanto tempo você está no tribunal, ou quanto tempo você trabalha nessa área. Eu tenho 28 anos de Poder Judiciário. Tá, então a minha pergunta vai agora, você vai poder, acho que, me dar uma posição bem clara. Hoje em dia, toda essa transformação digital já se traduz em velocidade de entrega? Já se traduz em velocidade de entrega. A gente consegue ver, por exemplo, no Núcleo de Justiça 4.0 de execução fiscal, que é esse que eu falei que tem os robôs do começo até quase o fim do processo. A gente percebe, quando a gente está monitorando a atividade do núcleo e a gente vê as atividades que são realizadas durante o dia que o robô não é executado, a gente percebe, no dia seguinte, executa o robô, aí você vê a diferença graficamente falando. Então, são tarefas que... Vou dar um exemplo aqui, né, para ficar claro. Nós tivemos um caso de uma unidade judiciária que ela precisava expedir 1000 cartas naquele dia. E para cada expedição de carta, a pessoa precisa dar ali alguns, não sei se são 12 cliques, 13 cliques. Você imagina um ser humano fazendo isso. Ele vai cansar, ele precisa beber água, ele vai ficar com o olho vermelho, enfim, ele vai ter várias questões. E aí o servidor colocou o robô, certo? E foi fazer outra tarefa em outro lugar, em outra coisa que ele estava lá, porque realmente a gente tem muito serviço. E quando ele voltou ali, acho que 3 horas e meia, depois o robô tinha terminado e tinha realizado toda a tarefa. Que maravilha, né? Mecânica, que não exige juízo de valor, não exige nenhuma análise, não exige nenhum processo intelectivo que justifique a gente colocar um servidor preparado, nossos servidores são de alto nível, para realizar essa tarefa. Claro. Você citou aí um acordo com o Tribunal de Goiás para desenvolvimento de um sistema, né? Como é que é essa integração entre os tribunais do Brasil em relação à transformação digital? Ela é bem potente, é bem intensa ou poderia melhorar? Poderia melhorar, ela é muito boa, a gente tem parcerias pontuais e que funcionam muito bem, como com o Tribunal de Goiás, mas a gente tem interlocução com vários outros tribunais, com o Tribunal de Pernambuco, com o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O nosso diálogo atualmente com o TJDFT do Distrito Federal é excelente, é magnífico, é aquele diálogo institucional que já está construído e que a gente tem pontes para marcar uma reunião rapidamente e ter uma transferência de tecnologia. Também tem da nossa parte para outros tribunais. Então a gente já conversou com vários tribunais, já vieram ver o nosso trabalho aqui, e é tanto que o projeto de transformação digital nosso foi reconhecido? Ele foi estudado por alguns tribunais, eu não falo nem ainda de reconhecimento, mas foi estudado por alguns tribunais e pelo menos 2 que eu tenho conhecimento, que é Pernambuco e o Espírito Santo, já tem experiências de financiamento internacional, inclusive, para fazer algo parecido com o nosso. Eu quero dizer que o que o Tribunal do Ceará tem, ele é o que eu já vi de mais estruturado, porque é um processo que levará mais ou menos 5 anos, do começo ao fim, e que tem todos os indicadores que a gente está buscando e está cumprindo e sabe onde vai chegar. Por isso que quando eu digo que está saindo do forno e daqui a pouco tem convergência, não é porque eu acho, é porque eu estou vendo e eu tenho certeza que os nossos projetos estão sendo muito bem monitorados, muito bem acompanhados. O nosso presidente ele acompanha muito de perto, né? Tem essa visão de futuro. Ele né? tem essa visão total de futuro, né? A nossa gestão tem isso, então isso faz toda a diferença quando você tem o chefe da instituição preocupado com esse tipo de transformação e acompanhando de perto. Né? E falando de futuro, em poucas palavras, quais são os desafios para o futuro do Tribunal de Justiça do Ceará, para você, na sua opinião, na sua área? Não, os desafios, eu acho que eles são, para mim, são muito claros. É a gente buscar como a gente vai trabalhar a gestão da mudança. O que está acontecendo com o tribunal vai acontecer e está acontecendo em várias outras áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vivenciando um momento da história mundial que não é mais aquela geração que as coisas mudavam a cada 10 anos, a cada 15 ou a cada 5 anos. Hoje, quando a gente pensa, daqui 2 meses já tem uma novidade que dá uma pancada e você não entende o que é que está acontecendo. Então, para mim, o maior desafio do tribunal, e me parece que
talvez da nossa vida em si, é como é que a gente vai conviver com a chegada da tecnologia tão forte e como é que nós vamos gerenciar essa chegada de maneira a aproveitar aquilo que é bom, mas também para que a gente possa conviver com essa mudança de forma tranquila, de maneira a aproveitar os benefícios, que é aí onde a gente precisa buscar, e aí o tribunal tem feito, eu sei que esse não é o tema, mas eu gostaria de citar isso, é se preocupar com as pessoas. Como é que a gente vai cuidar do nosso principal capital da instituição, que são as pessoas. Esse é o nosso maior desafio. Sem dúvida. Bom, muito obrigado pela presença. A gente está terminando o programa de hoje, que falamos de transformação digital do Tribunal de Justiça. A gente se vê na próxima. Até lá.